socialismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a razão. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o poder de nós. Pauta quente, vamos incendiar. A verdade é nossa arma, vamos lutar. No programa Pauta Quente de hoje, nós vamos comentar sobre as eleições da presidência da Câmara e do Senado Federal que aconteceram neste final de semana. Mas vamos dar um contexto filosófico, não só na questão de notícia, para a gente poder ver um pouco da incoerência e da falta de conhecimento, às vezes, das pessoas em confundir o espectro conservador, ou a filosofia, quer dizer, conservadora, do espectro político de direita. Foi o que nós vemos nessa grande coalizão que aconteceu em torno de dois candidatos. O Hugo Mota, na presidência da Câmara dos Deputados Federais, e o senador Alcolumbre, no Senado Federal. Qual a incoerência que você pode colocar nesse ponto, relacionando a filosofia conservadora e a ideologia política de direita? Porque essa confusão é o que a esquerda faz exatamente para pegar desavisado muitos conservadores apaixonados por política, aonde a pessoa confunde a ideologia política com o pensamento conservador. Todo político de direita, ele é de essência conservador. Mas todo conservador não necessariamente concorda com todo pensamento político da figura que representa o conservadorismo na Câmara ou no Senado. Por dois motivos simples. E o que está acontecendo nas redes sociais, então resolvi trazer esse tema à tona exatamente para a gente poder separar o joio do trigo. Você tem o conservador como base principal e fundamental a liberdade de opinião e expressão, mesmo que essa opinião seja contrária a pares do mesmo espectro filosófico e político. Essa grande coalizão que aconteceu em cima de dois nomes que são historicamente ligados ao centrão e acompanham o voto da esquerda, Alcolumbre e o Hugo Mota, que foram contra as pautas conservadoras, do espectro conservador da população, eles foram contra. Eles foram a favor da PL da censura, eles são contra a anistia, e em recente discurso nós vimos o Alcolumbre ser bem claro que um senador não tem que atrapalhar a agenda do governo. Como a agenda do governo é uma agenda progressista e de esquerda, há de se convir que a agenda conservadora de direita não pode sobrepor a essa agenda para não atrapalhar a agenda. Palavras do senador Alcolumbre. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já falou em seu discurso, logo após tomar posse, que ele não ia pautar a anistia, pauta principal do conservadorismo. Então, quando nós, conservadores, questionamos essa coalizão por fins políticos, sabendo que o real problema está na corte, como nós fomos atacados pela própria direita por falarmos o que pensávamos sobre Alcolumbre e Hugo Mota.
Jornalistas coerentes e de renome como Cristina Grêmio, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, Silvio Navarro, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, foram lacrados nas redes sociais por questionarem um posicionamento político de um grupo de coalizão em cima de dois nomes que, historicamente, não coadunam literalmente com as pautas da população conservadora. Que a política encampa essas pautas. É uma confusão. Eu sei que você conseguir separar a filosofia conservadora, que é uma visão de mundo, do espectro político, que é uma ação humana em cima de uma filosofia. Nem sempre elas vão concordar. E a discordância em pautas conservadoras é salutar para chegar a um consenso, sabendo-se que o conservador tem como contraponto o diálogo em cima de opiniões diferentes para se construir uma ideia ou um movimento, até mesmo ações políticas. O que nós vimos esse final de semana, junto com as redes sociais, foi exatamente o espectro de direita lacrando o espectro de direita, por pensar diferente. Aí eu me pergunto, no momento que você começa a lacrar uma pessoa só porque ela pensa diferente, ao invés de dialogar e chegar a um senso comum, a um consenso, não, estão impondo uma maneira de pensar. Isso é conservadorismo? Você impor a pessoa que tem que pensar dessa maneira. O único caminho é este. Pelo que eu vi na história, esse tipo de comportamento é um comportamento extremista. Ser conservador é ser extremista? Não. Ser de direita pode chegar ao extremo? Sim. O comunismo é extremista ao extremo. Vamos colocar assim. O progressismo hoje é o comunismo arrumadinho, perfumado. Que o comunismo se utiliza do progressismo para implantar pautas como estamos vendo. Para ludibriar e enganar a maioria da população numa grande coalizão, aonde eu tive eu tive que ver um vídeo aonde o Randolph Rodrigues dando beijos na face do Alcolumbre, comemorando a vitória de um presidente do Senado, que tem o poder da caneta de pautar ou não, independente das comissões. Ter comissão é importante? Sim. Ter comissão para discutir pauta é importante? Sim. Mas, se o presidente não pautar, fica só na discussão. Nós vimos isso no Pacheco, na presidência. E o Alcolumbre botou o Pacheco como candidato, e agora o Pacheco bota o Alcolumbre do candidato. Alcolumbre é o candidato da posição e da oposição. Aí eu puxo um pouquinho na questão Sun Tzu, a arte da guerra. Você conhecer o seu inimigo não quer dizer que você tenha que se aliar a ele. Qualquer aliança em prol do poder não tem nada a ver com conservadorismo. Essa confusão que a esquerda faz questão de colocar, dizendo que todo espectro político de direita é conservador e eles pensam igual, ou tal extrema-direita é conservador, as pessoas estão caindo nessa ladainha e atacando
o próprio grupo conservador, como eu falei anteriormente, lacrando a Cristina Grêmio, Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, porque eles falaram o que pensavam sobre determinadas pessoas. Eu fui lacrado na internet por ter falado que o Hugo Mota foi a favor da PL da censura, votou na prisão do Daniel Silveira, é contra a anistia. E as pessoas falaram, não, mas é o jogo do xadrez 4D. Você não entende de política, fica dando... É contra Bolsonaro, é contra... Gente, conservadorismo é conservadorismo. Não tem nada a ver com política. A política é uma ferramenta conservadora para atuar na sociedade. O político é o representante de uma linha de pensamento social, de uma linha filosófica social de um país, de um povo. Então, essa confusão entre conservadorismo e de ser de direita traz apaixonados políticos que, na sua ânsia de defender o seu líder político, começa a atacar pessoas do mesmo espectro filosófico. Não estou questionando aqui a liderança. A liderança política é fato, tem que ter. Mas o conservador não é obrigado a aceitar todo o posicionamento de uma liderança política, porque uma liderança política tem um grupo fechado de pessoas aonde essas pessoas estão ali lutando pelo poder. A verdade é essa. A briga principal é por espaço no poder. Então, são grupos políticos que representam fatias da sociedade. Mas obrigar a pessoa a pensar igual é outra coisa. Aí nós saímos da questão conservadora e entramos totalmente só na questão política. Obrigar a pessoa a pensar igual a você, isso é o que a esquerda faz com o grupo deles. Você defender a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, e ao mesmo tempo censurar e lacrar quem pensa diferente de você, sendo que essa pessoa também é conservadora do mesmo espectro filosófico, a mesma maneira de você enxergar o mundo, fica essa dicotomia que é bom para a gente poder pensar antes de analisar qualquer posicionamento político. Por isso que eu fiz questão de gravar esse programa comentando sobre isso, falando nesse sentido, exatamente para a gente poder separar o joio do trigo e começar a ter uma visão de mundo conservadora, aonde temos que escolher pessoas que não façam com que um pensamento único se torne uma verdade, indo contra o embate, indo contra a discussão saudável sobre determinados pontos e posicionamentos, porque hoje você não pode criticar em quem você vota. Você não pode criticar a pessoa que você votou. Por quê? Você é anti isso, é anti aquilo. Gente, eu nasci para ver a direita criando factoide pela própria direita. São os galácticos, intergalácticos, interplanetários. Só falta a direita chamar a direita de terraplanista. Sabe quem está ganhando com isso? A esquerda está batendo palma para esse monte de gente na internet se debatendo e se degladiando entre si, simplesmente para um lado impor ao mesmo lado o seu pensamento. Ao invés de analisar a situação e tomar uma posição coerente, ok? E a posição coerente pode ser, não, eu concordo que haja essa coalizão. Ok, eu respeito a sua opinião.
Agora, o não concordar com essa coalizão não quer dizer que nós somos inimigos. Já que o conservadorismo defende a livre opinião e expressão como base fundamental da criação de uma sociedade democrática, o meu questionamento, sendo conservador, em cima do líder que eu votei, então eu não tenho direito, eu tenho que aceitar tudo que ele fala. E se não aceitar, eu sou inimigo? Na minha opinião, isso não é democracia. Tão falada, tão defendida em discursos, mas na prática se torna um conflito. Eu vejo pessoas justificando agora ali o porquê do voto. Não tem que justificar nada, o seu posicionamento de acordo com uma liderança política ao qual essa liderança te fez você sentar na cadeira. Política é compromisso, é aperto de mão, é acordo. Você tem o seu líder e você segue o seu líder. Agora, a população conservadora não é obrigada a aceitar tudo que um líder político fala. Então, que fique bem claro, opiniões diversas, opiniões convergentes ou divergentes, dentro de uma sociedade sadia e de um pensamento filosófico conservador, é salutar. Ela agrega, gera a uma nova ideia, gera a um senso comum que não necessariamente tem que ser todos pensando da mesma forma. Porque isso, todos pensarem da mesma forma, é uma imposição de pensamento único. E o conservadorismo, muito pelo contrário disso, é a discussão de ideias, é o pluralismo de pensamentos, é o respeito à opinião do outro. E aceitar quando está errado e entender o posicionamento, ao invés de excluir aquela pessoa e cancelar ela na rede social. Então, Pauta Quente de hoje, o primeiro programa do ano, eu fiz questão de gravar assim, porque eu me senti incomodado com essa questão. E é bom a questão das cadeiras na comissão, na mesa diretora e tal, mas não podemos lembrar que quem bota para votar ou não são os presidentes da casa. O resto ali, você tem um poder de negociação? Tem. Mas se o presidente da casa não colocar para pautar e votar, só vai fazer barulho, só vai fazer pressão. E a pressão tem que ser feita aonde nenhum dos dois querem colocar a mão, que é na corte. É ali que está o problema. É ali que está a perseguição. É ali que está o ataque à democracia. E é ali que é o maior beneficiário, é o governo atual do ex-presidiário que chegou ao poder, segundo o Alckmin, vice-presidente, está de volta à cena do crime. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado aí a todos, e o programa Pauta Quente vai voltar com muito mais força, entrevistas, comentários de notícias. Esse é o primeiro programa do ano que eu resolvi fazer mediante os acontecimentos desse final de semana. Meu forte abraço, até a próxima, e se você curtiu, segue aí, segue o canal, deixa o seu recado, deixa o seu like, e vamos juntos começar a comentar as notícias que acontecem no estado, nos municípios e também no nosso Brasil. Gritamos por justiça, pelo que é real. O jornalismo é forte, é nosso ideal. Cada episódio é um grito, uma revolução. Com pauta quente somos a ração. Pauta quente, pauta quente, pauta quente. Não tem mais silêncio, é hora de ser feroz. Então venha conosco, não fique pra trás. Junte-se a revolta, o